Saudações, gente bonita, Mestre Leider falando. Bom, não só o conflito, que ainda está em andamento, apesar de ninguém estar falando nele, entre a Federação Russa e a OTAN na Ucrânia, como o que está acontecendo no Oriente Médio, representa conflitos civilizacionais, certo? Nos dois casos opera o Ocidente. No primeiro caso contra a civilização russa, porque a Rússia é outra civilização. Eu já estive lá, posso garantir para vocês, é outra civilização. No caso do Oriente Médio, a luta contra os muçulmanos. E a China está envolvida indiretamente em ambos. Também outra civilização. O Ocidente, ele não quer ser apenas a maior civilização, a mais poderosa. Ele quer acabar com as outras. Certo? Ele quer levar democracia. Então, a primeira coisa que eu quero fazer é exemplificar rapidamente, um minutinho, a civilização chinesa. Bom, isso é a civilização chinesa. Sabe, foi o vídeo que eu achei que melhor resume o que é a civilização chinesa. E agora eu quero mostrar um vídeo que melhor resume o que é a civilização ocidental. O Ocidente é isso, porque tanto os Estados Unidos, quanto o Reino Unido, quanto Israel fazem parte do Ocidente. Então esse vídeo resume bem os valores do Ocidente. Não os propagados, os praticados. Isso é importante, porque, vou ser honesto aqui, eu não dou conta das imagens. Você abre as redes, tipo aquela, né, vamos chamar ela de X, e as imagens são, não é que elas sejam perturbadoras, elas são dilacerantes, sabe, os depoimentos, as imagens, fotos e vídeos são dilacerantes. Você fala, meu Deus. Aí muita gente fala como a humanidade chegou a isso, através do capitalismo. O Ocidente é a civilização do capitalismo. O que vocês estão vendo é uma tentativa de expulsar um povo para transformar a terra deles em resort e roubar o gás que tem nas águas territoriais que deveriam ser deles. É isso que vocês estão vendo. Capitalismo, cara. Não é, quão baixa a humanidade. Que humanidade? Que humanidade? As pessoas que vivem em paz, você e eu, somos a humanidade também. Nós não estamos fazendo aquilo. O capitalismo está. Certo? Então, para a análise ser coerente, para a gente não ficar fazendo fofoca a título de geopolítica, ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não, isso não é geopolítica, isso é fofoca. A gente tem que entender a causa. Certo? E a causa é capitalismo. O sistema começou lá em 1415. O Ocidente, né? Perdão. O capitalismo começou antes. O Ocidente começa com a tomada de Ceuta pelos portugueses em 1415. O Estado Nacional, a gente pode dizer que o primeiro passo
foi a tomada da Inglaterra por Guilherme o Bastardo, né, em 1066. A democracia, que é o sistema político, a assinatura da Bill of Rights, né, lá pelo fim do século XIII, acho que 1285, João Sem Terra. E o capitalismo, bom, o sistema econômico do Ocidente, ele começou a se desenvolver também na Inglaterra. Então, o esquema é basicamente anglo-saxão. Perfeito, o esquema é basicamente anglo-saxão. Não é à toa que a primeira grande potência capitalista foi a Inglaterra, não? E a segunda grande potência capitalista, os Estados Unidos. O esquema é anglo-saxão. O regime político, democracia burguesa, a civilização, o Ocidente, o sistema econômico, capitalismo, a forma de organização territorial, Estado Nacional. Esse é o quarteto que está sendo enfrentado no campo de batalha. A Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, mas mais a primeira, foi uma guerra intercapitalista, certo? Intracapitalista. Potências capitalistas e imperialistas se enfrentando. Isso foi a Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial, você tinha potências capitalistas dos dois lados, só que com visões diferentes de capitalismo. A Rússia não considera a Segunda Guerra Mundial como um evento. E ela está correta. É grande guerra patriótica. A guerra que ela travou foi outra. Ela enfrentou uma ameaça existencial. E ela agora está enfrentando novamente uma ameaça existencial. Certo? Novamente ela está enfrentando uma ameaça existencial. Mas não só ela. Os muçulmanos também. Os chineses. Os indianos acho que estão sendo muito competentes em fingir que não é com eles. Não entra no mérito. Certo? A América Latina não tem como participar, a não ser como vítima. A África mais ou menos a mesma coisa. E civilizações bem pequenas, como os polinésios, por exemplo, ou as civilizações do Ártico, são muito marginais para terem qualquer participação. Eu creio que o importante aqui, o realmente importante, é a gente entender que o mundo não é um monólito. Temos sim várias civilizações, mas uma delas quer exterminar todas as outras, escravizá-las no sentido moderno. É sobre isso e não está nada bem. Deixa eu só cumprimentar o seu João. We had several other people in the country, even among the Jews, the Zionists particularly, who were against anything that was to be done if they couldn't have the whole of Palestine and everything handed to them on a silver plate so they wouldn't have to do anything. It couldn't be done. We had to take it in small doses. You can't move 5 or 6 million people out of a country and fill it up with 5 or 6 million more and expect both sets of them to be pleased. We had all sorts of objections to everything that was done. Something had to be done. We went ahead and done it, and had it done, and now it's working out. Eventually, I think we'll have them all satisfied. But it's going to take a great deal of time yet to get the job done. Could you tell us that they were worried about war with the Arabs? I also antagonized a lot of people by recognizing the state of Israel as soon as it was formed. 1949. But don't think that decision to recognize Israel is an easy one. I had to make a compromise with the Arabs and divide Palestine. The Jews wanted to chase all the Arabs into the Tigris and Euphrates River, and the Arabs wanted to chase all the Jews into the Red Sea. And what I was trying to do was to find a homeland for the Jews and still be just with the Arabs. But when you go into a thing of that kind, the people you help most are the ones that get most angry with you. Muito bem, gente. Esse piqui aqui é... Nossa, olha o tamanho disso.
rocinho pra ficar mais bonito. Uau! Esse é do norte, né? Esse é do Mato Grosso. Ah, é o famoso piqui gigante do Mato Grosso, gente. Não, só para comparar, vou mostrar o nosso, para vocês verem a diferença. Que quem não é aqui das bandas não entende. Olha só, gente. Olha o tamanho desses grãos de piqui. Meu Deus do céu. Uau! Aqui na feira. Aqui, café da roça também. Mostrando para vocês, depois a gente analisa o geopolítico. Vou mostrar a minha aldeia. Olha lá, ó. Essa é a nossa feira. Machixe aqui, orgânico. Queijo, esses queijos vêm quase tudo da canastra, que é uma região vizinha. Manga, agora é época de manga. Requeijão, esses trencinhos, o povo gosta muito. Não seria uma feira se não tivesse raízes, né, gente? Roupa aqui do nosso irmão senegalês. Também vem da roça direto. Na época do machixe. Linguiça, doce aqui, ó. Conserva. Sabão. Na época da mangaba. Roça também. Frango caipira. Polvilho. Goiano não vive sem. Banha de porco. Aqui, gente, tem umas bancas que vêm de Ceasa, né? Essa aqui, mas a maioria é local. A maioria é local. Ah, o tipo de feijão. Para quem gosta de feijão, essa é a melhor banca, gente. Esse é o famoso jalo. Pensa no feijão gostoso, é isso aqui. Isso é feijão. Nossa senhora, esse troço é bom com força. Sempre tem alguém vendendo muda. E não é fazendo propaganda não, mas se você gosta de requeijão, aqui ó, a banca do seu João é o melhor requeijão da cidade. E tem umas pimentas brutas também. O homem é rico. Rei dos porcos e do gado de leite. Aqui, ó. Então, mostrada a feira, vamos voltar para casa. Na verdade, indo para casa da dona mãe. Levando o quê? Leite e piqui. Piqui goiano. Piqui do Mato Grosso é grandão, mas ele tem um cheiro esquisito. Não é, tipo, ele é gostoso. Não tô falando que não é. Mas o cheiro dele é estranho. Eu prefiro o nosso pequenininho mesmo. Enfim. Voltando. A gente tava falando de civilização, né? Essa é a nossa. Latino-americana. Ela tem várias variantes, né? A austral, Argentina, Uruguai, Paraguai. O Chile é outra situação, a andina, amazônica. E mesmo no Brasil, você pode falar de uma subcivilização nordestina, que é diferente do centro-sul. E o bagulho aqui no centro-oeste também é outro. Certo? Então assim, o que a globalização quer é a uniformização. A padronização. Ela quer que todas as outras civilizações se submetam ao sistema deles, certo? Forma de governo, democracia burguesa, que a gente vê que não funciona, cara. Pelo amor de Deus. O que é a democracia burguesa? A gente vê que não funciona. Olha o Brasil, olha os Estados Unidos, olha a Europa. Os governos indo contra os interesses do povo. Em todas as situações, não é só no Brasil, né? Você tem o Congresso operando contra o povo, o Judiciário operando contra o povo. Na Europa você tem uma renca de governo operando contra o povo. Certo? Contra os interesses da população. Os caras na França estavam propondo uma lei, mas isso não significa muita coisa, né? Porque propor, você tem que ser honesto. Propor a lei é uma coisa,
Aprovar é outra. Se for julgar pelo que se propõe, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, a bancada bolsonarista tentou acabar com a lei de cotas. Então eles propuseram. Mas tem um idiota na França que propôs uma lei punindo com prisão quem falasse contra o Estado de Israel. Mas que loucura é essa, cara? Sério, que loucura é essa? Então, na França, então você poderia falar mal da França, mas não poderia falar mal de Israel? Para quem que esse senador governa? Para quem que ele trabalha? Os interesses de quem que ele está defendendo? Vocês conseguem pensar numa insanidade dessa? Na França, você pode falar mal do governo francês, mas ele quer que seja crime falar mal do governo israelense. Vocês entendem isso? O que que significa? Certo? Na Alemanha é proibido falar mal do governo israelense. Da prisão, da multa. Aí eles têm uma série de desculpas, não sei o quê. Cara, o Estado de Israel, nós já fizemos vários vídeos mostrando isso. O Estado de Israel não tem nada a ver com o judeu. O Estado de Israel é uma experiência colonialista, certo? Uma experiência colonialista, imperialista. Aliás, deixa eu colocar um vídeo aqui. Acho que eu já até coloquei, mas vamos colocar de novo. Porque essas mentiras prosperam. Porque ou as pessoas se calam ou não tem informação. Vamos colocar de novo aqui algumas coisas sobre o Estado de Israel. Zionism is a political philosophy which has brought about the state of Israel, the so-called state of Israel. This political philosophy has nothing to do with religion. On the contrary, it seeks to confuse others and let them think that Zionism and Judaism is one and the same. I am a conscious African. I know properly my history. I know that Africa gave Judaism to the world. I know that the first Jews in the world were Africans. Not only do I know this, but I inform everyone who has doubts about it to read a book by Sigmund Freud entitled Moses and Monotheism as a beginning. Consequently, I know that Judaism and Zionism are not the same. Zionism had its first organizational expressions in 1897 in Basel, Switzerland, in Europe. Here was a man by the name of Theodor Herzl, H-E-R-Z-L. He was the founder of Zionism. He said that he was going to find the state that God promised the Jews. Listen to this very carefully. This man, Herzl, was an atheist. He believed that there was no God. He said God did not exist. Now, how is it that a man who believes that God does not exist is going to find a state that God promised to his chosen people? I'm telling you, this man is Satan in disguise. Zionism is a satanic movement. It is devil. It is imperialism. It is racist. It has gone and taken the lands of the Palestinian people and through terrorism has driven them out. And through terrorism, it maintains its power. And the United States of America, with over 6 million homeless, sends to Israel billions and billions and billions of dollars everywhere to bomb Palestinian people while homeless people are here and unemployed are here. Zionism is going to raise this war and make the people in America become clear to... Pronto. Ficou óbvio, patente, o que é o Estado de Israel. Experiência colonialista. Certo? Uma experiência colonialista. Pegou-se europeus e americanos que praticavam a religião judaica, que não existe povo judeu. Isso não existe, nunca existiu. E aquilo que eu falei no vídeo ontem. Dizer que quem pratica a religião judaica faz parte do povo judeu é tão inteligente e honesto quanto dizer que aqueles brancos que frequentam o terreiro de Candomblé pertencem ao povo iorubá. Entendeu? Não é simples. Candomblé é uma expressão cultural religiosa iorubá. E no Brasil, o que acontece no Brasil? A maioria dos crentes é preto. E hoje, no estado de São Paulo, a maioria dos frequentadores de igreja, de religião, né, templo, terreiro, de matriz africana é branco. Aí o branquinho é o mesmo, um punhado de ex-aluna. Se colocar eles no meio do leite, você não consegue separar qualquer um, qualquer outro. Coloca leite nesse quick de morango, joga muitos alunos meus lá. Se você estiver pelado, careca, você não consegue separar eles do leite. E no entanto tá lá, sei lá o que de Iemanjá, sei lá o que de Oxóssi. Cara, direito deles, eu não entro no mérito. O mérito que eu tô entrando é esse povo branco que frequenta terreiro de Umbanda, terreiro de Candomblé. Quimbanda não aceita facilmente, se não tiver. Mas que seja, Quimbanda também.
Esse povo branco que frequenta terreiro, eles pertencem ao povo Yorubá? No caso do povo da Quimbanda, eles pertencem ao povo Kikongo? Ah, por favor, né? Vamos falar sério. Vamos falar sério. É óbvio que não pertence ao povo Yorubá. A mesmíssima coisa. A mesmíssima coisa. São os europeus e os descendentes dos americanos. Brancos de olho azul. Dizendo que pertence ao povo judeu. Porque um ancestral lá no passado se converteu à religião judaica. Cara, não existe povo judeu. Certo? Existe povo Yorubá. Mas não existe povo do Candomblé. Existe povo Kikongo, mas não existe povo da Quimbanda. Não é simples, não é fácil entender? Então, se não existe povo da Umbanda, se não existe povo do Candomblé, se não existe povo da Quimbanda, me explica por que existe povo judeu. Não existe. É uma ficção. Nós mostramos também, fizemos vídeos explicando com carinho, com amor. Ó, gente, a Palestina, a antiga Canaã, é habitada há 25 mil anos pela mesma gente, os ancestrais de todos os semitas, certo? Os judeus, o judaísmo é a religião de um desses grupos semitas, foi criado mais ou menos uns 3.500 anos atrás. O judaísmo foi criado por um grupo semita de língua hebraica, portanto parente dos Ixos, que por conta de serem pastores e não agricultores, saíram de Canaã e foram para a região da Mesopotâmia, certo? Onde um outro povo semita, os acádios, já haviam se estabelecido como agricultores na região de Ur. Foram expulsos da região de Ur, certo? Que incomoda, né? Pastor, nome de gente, é o que eu disse. Se você tem uma horta, você não quer cabra perto de você. Bichos atacam, estragam plantações. Simples assim. Ainda mais animal de rebanho. Então eles foram expulsos de lá e voltaram para Canaã depois de séculos, né? Longe de lá. E aí eles tiveram que construir uma narrativa mítica. Inventaram a história do tal Abraão. Certo? Eles perceberam que alguns povos eram parecidos, mas eram diferentes. Os árabes, na época os nabateus. E inventaram a história de Abraão e Ismael. A Bíblia, o Velho Testamento principalmente, é o que? Um livro de fofoca, uma revista de fofoca da idade dos metais, da idade do bronze. É um livro de fofoca da idade do bronze. Isso é o Velho Testamento. Certo? Dos ricos, dos poderosos, dos reis, da elite. Certo? Conta a história dos reis, da elite. E aí esses mitos, o povo hebreu voltou, ficou uns 200 anos e pá, teve uma seca. Eles aproveitaram que um povo parente deles, na época as línguas eram quase indistinguíveis, os Ixos haviam ido para o Egito, foram também. Aí lá, bom, foram escravizados, né? Reduzidos à servidão. Escravização é uma palavra forte. Foram reduzidos à servidão e depois fugiram de lá. Moisés, nem sei se ele existiu, mas vamos acreditar que sim, por respeito aos nossos irmãos judeus. Então tá, Moisés existiu, mas ele não abriu o Mar Vermelho. Isso não existe. Perfeito? Lê a Bíblia como se fosse um registro histórico, como fazem os protestantes, como fazem os evangélicos. É um erro, é um equívoco. Com todo respeito, é uma burrice, é uma desonestidade. Aquilo não é um livro de história, aquilo é um livro de revelação. Não explica como, explica por quê. É metáfora, são alusões, são alegorias. Isso é o Velho Testamento. Aí inventaram a história de Moisés, pagou 40 anos no deserto com 500 mil de pessoas, não deixou nenhuma marca, né? É igual as pessoas ficam procurando o resto da arca, gente. Eu falo com todo respeito, inocência, credulidade é um burrice. Burrice.
É burrice. Uma das coisas do Brasil ter ficado como ficou, é essa dificuldade em dar às coisas o nome que elas têm. Aqui nós estamos falando de burrice. Só um momento. O bando está sem pão. Como eu estava dizendo, o grande problema é que as pessoas estão se sentindo confortáveis em serem estúpidas, em serem burras, em serem ignorantes. Pega, por exemplo, a questão de uma dessas narrativas, né, míticas. Eu sou cristão, sou católico. Eu entendo que isso faz parte da minha religião, mas eu também sei, pela própria catequese oficial da minha religião, que são alegorias. Não existiu dilúvio. Óbvio que não existiu dilúvio. Não existiu Noé e uma arca. Isso não existiu. Certo? E o problema não é igual, oh meu Deus, achou a arca. Sabe, já deve ter recebido o e-mail. Como é que é a história? Uma equipe chinesa estava escavando na Turquia. Me fala o que é uma equipe chinesa? Um país oficialmente ateu, em que para você ser membro do Partido Comunista não pode ter nenhuma religião. É um país oficialmente ateu. Me explica por que um país oficialmente ateu mandaria uma equipe de arqueólogos para procurar a Arca de Noé no Monte Ararat. Se você está procurando a porra de uma arca, o último local que você procurar no alto da montanha, né? Ah, tô querendo achar um navio. Ótimo, então vamos para o Everest, lá você vai achar. Vamos falar sério, estamos falando da China. China, potência científica, acabamos de mostrar um vídeo. Potência científica, tecnológica, industrial. Ela realmente vai se basear num livro de mitologia de judeu, um livro de hebreus, da Idade do Bronze, para, vamos procurar no Monte Ararat o resto da arca. O problema não é a porcaria da arca, é o resto da inundação. Se ela cobriu a terra inteira, cadê os restos? Certo? Tem muitas áreas altas, o Altiplano Andino, por exemplo, 3.000, 4.000 metros, é planura imensa, já fui lá. Muito plano. O Altiplano Tibetano também é plano, enormes áreas planas. Cadê os restos da inundação? Então o problema é a inundação, não é a arca. Certo? As pessoas se sentem confortáveis em serem estúpidas, em serem burras em público. Esse foi o grande mal do bolsonarismo, né? Ele normalizou a estupidez, ele normalizou a burrice, ele normalizou a falta de caráter. Esse foi o grande mal que o Bozo fez a esse país. Certo? E é isso que a gente tem que combater. Esse é o grande problema da nossa civilização. Você fala, democracia. Você vê esses idiotas, cara, eles pedem ditadura. Num dia vai preso por isso, e aí pede democracia. Fala que bandido bom é bandido morto, depois você vai preso, reclama da comida da prisão. Certo? Então essas pessoas têm que voltar a se sentir desconfortáveis. É muito importante normalizar o desconforto para idiota. O desconforto para imbecil. O desconforto para racista, para misógino. Certo? O desconforto tem que voltar a ser normalizado para essa gente. A nossa civilização, que emula a civilização ocidental, mas não é ela pega esses valores do Partido Democrata, que é isso aqui, gente, pra quem não conhece, é o COTEC, Colégio Tecnológico de Catalão, é do governo estadual, certo? É do governo estadual. Colégio Tecnológico do estado de Goiás. É Catalão, eu já expliquei para vocês, né? Tá lá aquele tanto de indústria, do outro lado, não dá para ver desse morro, tem muito mais, mas muito mais. Tem bastante galpão aí, ó, no horizonte, tudo é indústria, muita indústria, mas muita. Mas isso é uma ficha perto das que tem lá do outro lado da cidade. Então o que não falta aqui é emprego industrial. Certo? E claro, tem que capacitar as pessoas, né? Então você pode vir aqui se matricular, tem mais vaga do que aluno. Não é uma cidade ruim. De verdade. Não fosse o gás radioativo na água, não fosse os contaminantes do agronegócio, agrotóxico também na água e no solo, né? Não fosse as partículas de gases venenosos de poluição na atmosfera, ou o clima horroroso, isso aqui seria um lugar ótimo. Certo? Seria um lugar ótimo. Para você que é jovem,
e não preocupe em destruir sua saúde, eu recomendo. Eu que sou velho, por isso eu comprei um sítiozinho na Mantiqueira. Só que roubar minhas terrinhas, né? A gente vai voltar. Mas meu sonho é juntar um dinheirinho de novo e conseguir. Mais uma vez, só que agora eu vou pro Bahia. Mineiro só é solidário no câncer. Dá não. Mas voltando ao assunto. Quando a gente fala de guerra civilizacional, é sobre isso, cara. Sobre isso. E essa coisa de normalizar a burrice, a estupidez, a ignorância, ela é dos Estados Unidos, é anglo-saxã. O protestantismo é germânico. Certo? A igreja anglicana e anglo-saxã. Os neopentecostais, os pentecostais, os crentes, né, foram invenção dos Estados Unidos. Sionismo, com o nome de restauracionismo, foi invenção britânica. Os primeiros sionistas eram ateus. Ateus, deixa eu até mostrar aqui para vocês um vídeo. Eles eram ateus, cara. Esse discurso de voltar para a Terra Santa, eles são ateus. Ateus, os fundadores do Estado de Israel eram ateus. E aí entra outra questão que a gente tem que entrar no mérito. Sempre. O povo hebreu foi extinto durante o cativeiro da Babilônia. Na verdade, a elite, né, que foi para o cativeiro. O povo ficou. Ninguém quer pobre. A não ser para pagar imposto. Então, o grosso do povo hebreu ficou fazendo o que sempre fazia. Pastoreando animais, plantando e pagando tributo. Certo? A elite que foi levada. A história do Velho Testamento é uma história escrita pela elite, para a elite, a história da elite. Não fala muito o povo lá não. O povo são os números, as cifras. Os que morreram. É a história da elite. Então, o povo hebreu foi extinto. Quando a elite voltou, permitida pelo Ciro o Grande, pelo rei Ciro o Grande, dos persas iranianos, a língua hebraica já estava extinta. Eles mantiveram a língua hebraica exatamente porque eles eram uma elite. A elite religiosa, inclusive. Então eles mantiveram a língua hebraica. Quando eles voltaram, e aí vamos chamar eles de israelitas, que os hebreus já estavam extintos. Os antigos hebreus do povo, os camponeses, os pastores, já não falavam mais hebraico. Falavam aramaico. A língua de Jesus, inclusive, é aramaico. Certo? Mas a elite, claro, ainda falava hebraico. Então, para fins de elite, né, na classe sacerdotal, continuou-se falando hebraico. Aí esse povo israelita foi extinto, por sua vez, durante a expulsão da elite militar, governante, econômica, feita por Diocleciano. Foi Diocleciano? Não. O irmão de Tito, Domiciano. Esse irmão de Tito era Domiciano. Diocleciano foi outro. Foi expulso por Domiciano. Certo? Expulso por Domiciano. A elite, o povo israelita foi extinto. E aí até a língua aramaica foi substituída pelo árabe. Certo? Os palestinos, você fala, os palestinos são árabes. Os israelenses querem vender a ideia de que os palestinos são árabes. Eles nunca falam palestino. Eles falam árabe. Eles chamam os israelenses as populações nativas de árabes. Só que, mais uma vez, isso é desonesto. Eles falam árabe. Eles adotaram a religião dos árabes. Mas eles não são árabes. Eles são descendentes dos israelitas, que por sua vez são descendentes dos hebreus. Um povo cananita. Os palestinos são o povo de Deus. O povo de Jesus Cristo são os palestinos. Entende? Os palestinos. Eles que permaneceram, o povo, os 90, 95%, que eram camponeses, eles permaneceram todo o tempo lá.
Ah, eles aprenderam agora a falar um árabe. E muitos adotaram, a grande maioria adotou a religião muçulmana. Não quer dizer nada, certo? Eles chegaram a falar o aramaico. E já tinham desaprendido a religião hebraica. Ela foi reimposta à força pela elite imposta por Ciro Grande, para dominar aquele povo. Certo? Então, da mesma forma que eles passaram do hebraico para o aramaico, eles passaram do aramaico para o árabe. Da mesma forma que eles abandonaram o judaísmo quando a elite foi para o cativeiro e foram obrigados, né, a adotar novamente quando essa elite voltou, quando mais uma vez a elite foi expulsa, porque essa elite da religião judaica não descansa, né? É uma elite, gente. É uma classe sacerdotal, ela precisa de gente para tirar aqueles 10%, né? Simbolicamente falando. Quando essa mesma elite, que já tinha sido expulsa para o Egito uma vez, né? Que foi expulsa para a Babilônia outra vez, depois mais uma vez foi expulsa de lá. Essa elite não é boa bisca. Né? Não é boa bisca. Aí o que acontece? Essa elite foi expulsa, converteu outras pessoas ao judaísmo, os cáceres principalmente, e aí que surgiu os judeus, né? De fora da Palestina, ou do Marrocos, para onde de fato muitos foram, o Oriente Médio, onde eles são. Surgiram os judeus europeus, Ashkenazi, judeu loiro, de olho azul. Aí você quer convencer que essas pessoas loiras de olhos azuis são descendentes dos cananitas, descendentes dos hebreus, descendentes dos israelitas? Ah, por favor, gente. Os descendentes dos cananitas, dos hebreus, dos israelitas, são o povo que vive lá, os palestinos, que adotaram a religião do povo dominante, como é o que o povo costuma fazer. Esse é o destino do povo. Eles adotam a religião do governante, de quem manda. Olha as favelas no Rio de Janeiro. Não surgiram os traficantes com Cristo? Né? Nova Jerusalém. Você é obrigado a ser evangélico, cara. Se você não for evangélico, o tiro come. E aí você é obrigado a se tornar evangélico. Vê a história do crime organizado. Muitas vezes a chance que você tem de escapar com vida é se converter, ou seja, ser evangélico amarra a força. Essa é a demonstração viva de que os dominantes impõem a religião aos dominados. Perfeito? Então, você chamar os palestinos de árabes do jeito que os israelenses fazem é desonesto. Porque são eles, os palestinos, reitero, que descendem dos israelitas, que por sua vez descendem dos hebreus, que por sua vez descendem dos cananitas. Certo? A civilização natufiana, a cultura Kagã. Eles são o povo autóctone, o povo indígena. Não os judeus, que são europeus, que se converteram ao judaísmo, e alguém, um grupo de ateus, enfiou na cabeça deles que eles eram um povo eleito, que deveriam voltar para a Terra Santa, voltar para a terra da qual eles nunca estiveram, né? Que são europeus, os cáceres vieram da Ásia. Os cáceres vieram da Ásia. Mas Ásia Central, na fronteira com a Sibéria. Certo? Então como é que eles vão voltar? Para a Palestina, do qual eles nunca tiveram. A gente é só olhar a foto, imagens dos antigos israelenses. E aí você compara essas imagens. Vou mostrar uma aqui. Pronto. Mostrei também uma dos antigos israelitas e uma dos novos, né? Os tais judeus que estavam na Europa. Aí você vê se tem alguma coisa semelhante entre eles. Vê se você consegue identificar como o mesmo povo. Não é o mesmo povo. Porque seguir uma religião não te faz um povo. Certo? Isso é simples. Dá para você explicar. Dá para conseguir explicar para as pessoas. Ó, cara, não, essa conversa é bobagem.
Você nem precisa ofender a crença religiosa das pessoas, até porque nem vai adiantar. Não adianta, a pessoa quando cega, não adianta. Sério mesmo, não adianta. Isso é alimentado de noite. Eu vi um documentário muito interessante, passou na Netflix, inclusive, de uma moça dos Estados Unidos explicando como ela conseguiu tirar o pai da loucura trampista. Que é tipo loucura bolsonarista, né? O que ela fez? Deixou de alimentar o ódio. Bloqueou todas as redes do Trump, né? As redes trampistas, que o pessoal ficava mandando mensagem por e-mail, mandando mensagem por WhatsApp, dia e noite. Porque esses coitados desses idosos, coitados desses crentes, eles alimentam a burrice deles, a ignorância deles, a estupidez deles, a violência deles. Eles são alimentados pelo WhatsApp, pelas redes sociais. São as redes sociais que alimentam eles. Bloqueia os grupos. Impede a chegada dessa informação maliciosa e falsa, que é fornecida 24 horas por dia para eles, para alimentar o ódio deles. Foi o que a mulher fez, cara. E ela conseguiu resgatar o pai dela da loucura. Porque é uma loucura, é uma insanidade. Então você chegar e simplesmente tentar argumentar com pessoa ensandecida, não adianta. Mas aos poucos, se você tiver calma e bons argumentos, você fala, Leida, mas por que você não usa calma e bons argumentos? Porque eu não estou fazendo proselitismo. Não estou fazendo pregação. Não é o meu objetivo nesse canal. Faça análise. Não estou analisando. Certo? Estou analisando. É claro. Aí eu aprendi, o pessoal lá do nosso canal, né? Leida, faz vídeo curto, 10 minutos explicando. Eu faço, vocês viram? Eu estou fazendo vídeo curto. Vou fazer uma hora que eu chegar lá em casa. E eu comprei pão também. Então tem que levar essas coisas pro bando, pão, leite e piqui. Quando eu chegar lá em casa, eu vou editar esse vídeo, né? Mandar ele. E aí vou editar um vídeo, fazer um vídeo de 10 minutos. Para explicar essa questão de que são os palestinos, não são árabes, no sentido estrito. São descendentes israelitas. Que o argumento israelense, para variar, é falso. É um argumento mentiroso, inclusive. Certo? Vou fazer vídeo curto, com fins mais educativos. Mas aqui eu estou dispersando a minha alma. Estou fazendo análise geopolítica, estou explicando uma guerra civilizacional, e uma das civilizações está podre. Ela não tem mais conserto. A metástase já se esparramou pelo organismo, não tem mais conserto. Nós não somos o Ocidente. Nós somos uma das vítimas do Ocidente, uma das maiores vítimas, inclusive. Não somos o Ocidente. Somos outra coisa. Certo? É isso que está em guerra, são visões de mundo. E a deles não pode prevalecer, ela já trouxe sofrimento demais para a humanidade. Já trouxe muito sofrimento para a humanidade. Correto? É sobre isso. Tenha um bom dia.